Olá, queridos alunos! Este vídeo é para você assistir antes de realizar as atividades de Geografia do PET 3, semana 3. O assunto dessas atividades é com relação à população brasileira, mas antes eu trouxe para vocês algumas características do nosso país. Então, aqui diz o seguinte, que nós somos o quinto país mais extenso de todo o mundo, né? Então, nós temos aqui, ele é com uma área bem extensa. A capital do nosso país é Brasília. A cidade mais populosa, São Paulo, que fica na região sudeste. A população, de acordo com o censo de 2010, é de aproximadamente 190.755.799 habitantes. Então, nós temos aqui como fronteira, nós fazemos fronteira com outros países, né? Nós temos aqui o Uruguai, que faz fronteira com o Sul, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Todos esses países fazem fronteira com o Brasil. E aqui do outro lado nós temos o Oceano Atlântico, né? Toda essa área aqui do país, ela é uma região litorânea que é banhada pelo mar. Então, aqui onde ele se localiza no mundo, então nós estamos no continente americano, né? Aqui é a América do Sul, nós temos aqui a América Central, aqui a América do Norte, onde fica Canadá, Estados Unidos. Do outro lado do mundo, a gente tem o continente europeu, que fica nesta parte, abaixo aqui o continente africano, né? E o nosso país, ele é subdividido em 5 regiões. Nós somos um país que nós temos 26 estados e um Distrito Federal, que fica aqui, ó, em Goiás, né? Aqui em Brasília, onde fica Brasília. E juntos nós temos 27 unidades federativas. Como é um país muito extenso, ele se divide em 5 regiões, são distribuições, são divisões administrativas. Como eu já disse na aula anterior, essas divisões se deram para facilitar a administração, tá? E esses estados foram agrupados de acordo com as suas características. Então, nós temos aqui de verde a região norte, esta aqui de bege, né, a região centro-oeste, esse de azul, a região nordeste, região sudeste e a região sul. O povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo bem diversificado. A nossa cultura é diversificada e isso acontece pela formação, pela origem que nós temos, né? Que se deu pela união de vários outros países. Então, nós temos, primeiro, os habitantes foram os indígenas, que nós estudamos também na aula anterior. Depois dos índios vieram os portugueses como colonizadores, ocupantes da nossa terra, que vieram para ocupar e explorar as riquezas do país. Como nós já conhecemos a história, inicialmente eles escravizaram os índios, né? Disseminaram os índios e depois vieram os africanos, lá do continente africano, povos que vieram para serem escravizados. Vieram de uma forma tão drástica, mas eles tiveram muita importância na nossa cultura. Diversas partes de nossa cultura, da língua, da culinária, vêm do povo africano. E outros imigrantes vieram para poder formar
a nossa cultura, formar o povo brasileiro. Então, nós temos o italiano, os alemães. Vamos revisar aqui este gráfico que nós já vimos. Olha, os que vieram para o Brasil. Então, nós temos vários imigrantes de diversos lugares do mundo. Então, nós temos imigrantes italianos, portugueses, que foram os colonizadores, espanhóis, alemães, japoneses, russos e de diversos outros lugares do país. Agora vamos seguir com as atividades. Número 1. Observe o mapa abaixo. Ele apresenta a distribuição da população no território brasileiro. Observe as figuras de bonecos no mapa e responda. Então, o título do mapa, olha, como se distribui a população pelas regiões brasileiras. Então, nós temos os bonecos e aqui existe uma legenda que informa o seguinte: a população aproximada, 4% corresponde a um boneco. Então, cada boneco que nós observamos neste mapa corresponde a 4% da população. Lembrando aqui que a nossa população, ela contém aproximadamente 191 milhões de habitantes. E essa população, ela está distribuída de forma desigual. Então, é o que fala na letra A. A população está distribuída de forma irregular, ou seja, ela não está distribuída igualmente nas regiões brasileiras, né? Algumas regiões têm mais habitantes. Qual é a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? Então, você vai ver aqui, a região norte, vai ver pela quantidade de bonecos. A região centro-oeste, a região nordeste, sudeste ou sul. Qual dessas regiões a gente observa mais bonecos? Então, você vai responder qual a região apresenta o maior número de habitantes. Letra B. Observe o mapa e responda qual é a região menos populosa do Brasil. Menos populosa é que apresenta menor número de habitantes. Então, você vai observar quais dessas regiões e vai marcar aqui. Próxima atividade ainda relacionada a este mapa. No mapa, cada boneco representa 4% da população brasileira. Qual o percentual da população de cada região? Lembrando que cada boneco corresponde a 4% da população. Então, aqui na região norte, nós temos um bonequinho, tá vendo? Se tem apenas um boneco, quer dizer que corresponde a 4% da população. Lembrando que a porcentagem a cada 100 brasileiros, 4 habitam a região norte. Região Nordeste, vamos lá contar aqui na região Nordeste. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonecos. Então, você coloca lá a quantidade. Região Nordeste, 7 bonecos. Cada boneco corresponde a 4%, então aí a gente segue com a multiplicação, né? 7 vezes 4. O que quer dizer? Quer dizer o 7 4 vezes, olha, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28. Então, 7 vezes 4 é igual a 28%. A cada 100 brasileiros, 28 habitam a região Nordeste. Assim, você irá fazer com as demais regiões. Aqui a quantidade de bonecos, aqui você vai calcular a porcentagem. Por que a região Sudeste concentra a maioria da população? Por ser a região mais extensa do Brasil, observa no mapa. Ela é a região mais extensa que a região Sudeste. Ela é a maior? Ela é que tem mais espaço? Por ser uma região industrializada, apresenta maiores oportunidades de emprego.
É a região que contém mais indústrias e, por isso, atrai mais pessoas em busca de emprego? Por ser a primeira região a ser habitada no país. Você escutou falar isso na história? Que a região sudeste foi a primeira a ser habitada? Será que é por isso que ela é mais populosa? Então você vai ver uma dessas três opções e marcar. Próxima atividade é relacionada à população, à distribuição da população que vive no campo e a população que vive nas cidades. Então, aqui neste gráfico, olha o título: População residente por situação do domicílio entre os anos de 1940 e 2000. Na legenda, nós temos a representação das colunas. Então, a coluna verde representa a população urbana, aquela população que vive nas cidades. Laranja, população rural, população que vive no campo. Então, vejamos aqui no gráfico, vamos analisá-lo direitinho. Então, em 1940, a gente observa o quê? Que havia mais pessoas morando nas cidades, né, que aqui está a população urbana, do que no campo. Menos pessoas nas cidades do que no campo, certo? Aqui ainda assim permanecia a maioria no campo do que nas cidades. Em 1960, a maioria no campo, olha, a população rural está maior do que a população urbana. Em 1970, a gente já vê que essa situação ela se reverteu. Haviam mais pessoas morando nas cidades do que no campo. E assim você vai observar, né, nos anos seguintes que essa quantidade foi aumentando. Então, olha só no ano de 2000. População urbana, cerca de 140 milhões de habitantes. População rural, um pouco mais que 20 milhões de habitantes. Olha, 20 milhões de habitantes. Então, vamos para as perguntinhas, para as atividades. O que você percebeu ao analisar o gráfico? Entre 1940 e 2000, a população urbana aumentou ou diminuiu? O que aconteceu com a população urbana? Olha, que está de verde. Ela aumentou ou diminuiu? A letra B. Em que ano a população urbana passou a ser maior que a população rural? Veja bem que ela inicia aqui a população urbana menor do que a população rural. Em que ano ela ficou maior do que a população rural? Você vai observar no mapa e marcar uma dessas opções. Na sua opinião, por que isso aconteceu? Isso nós já estudamos, né? Por que as pessoas deixaram o campo para viver nas cidades? Lembrando uma chargezinha que mostra essa realidade, o motivo do êxodo rural. Com a mecanização, com a introdução das máquinas, as pessoas perderam o emprego e com isso elas tiveram que deixar o campo para conseguir emprego nas cidades, tá? Em busca de uma vida melhor, em busca de empregos, de oportunidades para ter uma vida melhor.